Mas agora eu quero trazer um pouquinho de algo que também é muito importante para o trader. Uma pergunta, todo mundo aqui faz day trade? Todo mundo aqui é trader? Quem é, levanta a mão para eu ver, por favor. Beleza. Agora me fala uma coisa, vocês que são traders, quem aqui já teve dia de fúria? Levanta a mão. Ok. Quem aqui já sofreu com overtrading, que é quando você faz 300 operações em um dia? Levanta a mão que eu quero ver. Ok. Agora, quem aqui já ficou entediado, olhando para a tela, nada acontecia, e você já parava e falava, caramba, eu quero operar, e entrou numa operação inexistente? Quem já passou por isso em algum momento? Beleza. Então, se vocês já passaram por isso, eu tenho certeza que o que eu vou trazer hoje vai te ajudar bastante a melhorar as suas operações e a te tornar mais consistente no mercado financeiro. Beleza? Então, deixa eu ver como é que eu faço aqui com essa setinha. Essa brilha. Essa vai para trás. Essa bloqueia tudo. Jesus. Ah, era a maior, né? Essa vai para frente. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Karina Pavan. Eu sou trainer em programação neurolinguística. Já tem mais de 7 anos que eu atuo com a mentalidade dos traders. E antes que vocês me perguntem, Cá, você opera? Sim. Nos últimos 4 anos eu comecei a operar, mas mais focada em entender essa parte emocional. Show? Vamos lá. Sou parceira Toro também. Inclusive, tem um envelope aí vermelho. Nesse envelope vermelho, quem pegar esse QR Code e abrir uma conta na Toro, tem acesso a uma mentoria de inteligência emocional particular comigo. Então, depois vocês deem uma olhadinha aí. Bora para o conteúdo. Alguém aqui já assistiu aquele filme chamado A Vida é Bela? Quem aqui já assistiu? Levanta a mão, só para eu saber onde a gente está. Beleza. Eu quero pegar algumas características mentais básicas para te mostrar o que vai te tornar um trader consistente. E assistindo esse filme, eu pensei muito no quanto, quando você tem uma mente fortalecida e quando você tem objetivos, o quanto você realmente consegue persistir, mesmo quando você está em meio ao caos. Então, para quem nunca assistiu esse filme A Vida é Bela, resumidamente, o ator principal, ele é levado para o campo de concentração, e nesse campo de concentração ele dá um jeito de levar o filho dele. Porém, ele quer falar para o filho dele que vai ficar tudo bem, ele quer proteger o filho dele de alguma forma. Então, ele fala para o filho assim, filho, isso aqui é um jogo. Se você juntar 1000 pontos, no final, você vai ganhar um tanque de guerra de verdade. E aí o filho fala, nossa, pai, que incrível. E no meio de todas as atrocidades que acontecem, um monte de loss que esse cara toma, o que ele faz? Ele mantém o humor, ele mantém a esperança, ele continua firme e forte, mesmo com várias dificuldades. Então, quem ainda não assistiu esse filme, assista. Tá? Então, uma das características, né, que dá para você entender com o ator do filme, ele tinha muita esperança. Então, estava tudo um caos, tudo dando errado, mas ele mantinha a esperança que ele conseguiria obter bons resultados. Quando eu falo sobre esperança para trader, não é para você entrar naquele trade esperança, não. Sabe, alguém aqui conhece o trade esperança? Você entra no mercado, começa a operar, o mercado desconfigura, tudo começa a dar errado, falta você pegar o tercinho e ajoelhar com aquela esperança do trading voltar. Não, não é esse tipo de esperança. Mas sim essa esperança de que, cara, se eu estudar, se eu fizer tudo direitinho, eu terei chances no mercado financeiro, certo? Outra característica é a constância. Então, no filme, o ator constantemente fazia as brincadeiras, as piadas, levava tudo numa boa, mesmo em meio ao caos. Então, o trader, se ele realmente quer ser consistente no mercado financeiro, ele precisa trabalhar essa constância, esse dia a dia, esse fazer acontecer, seguir o planejamento, fazer tudo bonitinho. E também fazer o melhor que sabe com aquilo que tem, não se limitar e buscar recursos, mesmo que sejam recursos internos, porque dentro da gente, a gente tem disciplina. Ah, não, Karina, no mercado eu sou completamente indisciplinado. Tem alguma outra área da vida que você é disciplinado? A gente consegue transitar, trazer a sua disciplina de uma outra área para o mercado financeiro, porque essas conexões neurais deste comportamento já existem dentro de você. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso.
paciência. Então, no filme, dava para ver que o cara teve muita paciência, em meio a todo o transtorno, a atrocidades, ele teve a paciência para manter aquele ritmo, mostrando para o filho dele que estava tudo bem. E ele focou no longo prazo, né? Ele sabia que depois que tudo aquilo passasse, no final ele tinha aquela esperança de que o tanque chegaria. E aí o filho teria o prêmio tão esperado através desse joguinho que o pai criou. Só que esse ator, esse personagem, ele tinha mais uma coisa. Ele tinha mais uma coisa muito forte, que ajudou ele a manter a firmeza, mesmo com toda a loucura. Então, eu quero que vocês já parem para refletir, pensando no filme e pensando no trading. O que mais, além dessas características, vocês precisam para ter mais consistência no mercado? Vai deixando essa pergunta borbulhar na sua cabeça, que no final a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, aqui tem algumas rapidinhas, só para você entender como que o cérebro impacta na sua vida de trader, beleza? Primeira coisa que você tem que pensar, o cérebro não diferencia a realidade do imaginário. O que isso significa? Quando você está no simulador, operando igual kamikaze, como se você tivesse uma margem infinita, que você faz 30, 40 operações, o que você está fazendo? Você está treinando o seu cérebro a agir desta maneira. E aí, quando você vai para a conta real, você não vai conseguir ter o mesmo resultado do simulador. Por quê? Porque você não tem a mesma margem, o mesmo gerenciamento de risco, você não tem... agora você tem o emocional impactando no seu dia a dia, então tome muito cuidado, porque o seu cérebro ele não diferencia a realidade do imaginário. Outra coisa, a sua mente, ela pode ir para qualquer lugar, e isso pode ser bom ou ruim. Você pode ficar preso naquele loss que você tomou. E aí, quanto mais você pensa naquela pancada que você tomou do mercado, que, cara, seu capital derreteu, e aí você está super, assim, frustrado com isso, quanto mais você pensa nisso, no dia seguinte, quando você sentar para operar, maior será a sua vontade de recuperar aquilo que você perdeu. Quem aqui já ficou com essa cabeça de, eu preciso recuperar a todo custo? Levanta a mão que eu quero ver quem já passou por isso. Vai recuperar e se ferra mais, né? Perde o dobro, o triplo. Outra coisa, nós temos os estados da mente. Eu estou falando rapidinho por causa do tempo aqui, tá? Mas nós temos os estados da mente. O que isso significa? A sua cabeça, ou ela está no passado, então você está lembrando de um trade, lembrando de uma vitória, lembrando de algo que aconteceu, isso pode ser bom ou ruim. A sua cabeça ela pode ficar presa lá no futuro, que é quando você fica pensando, e se o mercado virar? E se as coisas não derem certo? E se? Aí você fica tanto ali conjecturando que também isso pode te atrapalhar. Muitas vezes, a sua mente ela fica presa nos outros, e aí você fica, nossa, eu fui estopado. O que a minha esposa vai achar? O que meu grupo de traders vai achar? E isso também prejudica as suas operações, certo? Tem um outro estado, que é o eu. Esse é o melhor estado. Não, não é. Sabe aquele trader que fala assim, não, peraí, eu já aprendi a parte técnica, eu sou bom para caramba, caracaraô, eu tenho margem, para que eu vou estudar a parte emocional? Eu não preciso disso. Aquele cara só focado no eu. O que acontece com o bonitão? Muitas vezes quebra. Por quê? Não quis investir nessa parte de mentalidade e, no fim, a própria mentalidade boicota os resultados dele no trader. E boicota mesmo. Todo mundo fica falando, não, o mercado é só técnica. Gente, se fosse só técnica, se fosse só setup, se fosse só estratégia, estava todo mundo rico. Não, é porque precisa ter uma margem para conseguir operar. Eu tive mentorados que tinham uma baita margem e perderam uma baita grana. Por quê? Porque não adianta você saber tudo da parte técnica, você ter margem para operar e você não conseguir executar. Por quê? Porque você não tem inteligência emocional. E aí você tem dia de fúria, ansiedade, frustração e por aí vai. Ok? É importante você entender que quanto mais claro o seu objetivo na sua mente, né, quanto mais você sabe o que você quer, mais focado você se torna. E tome cuidado, tudo aquilo que você foca expande. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui acha que opera
no trading por prazer? Levanta a mão, que eu quero ver. Porque, cara, eu tenho prazer em operar, eu amo o mercado financeiro. Nossa, isso é muito legal. Beleza. Agora, quem aqui acha que opera no mercado financeiro por causa do resultado que busca? Levanta a mão que eu quero saber. Quem opera pelo resultado? Ok, vou te contar uma coisa. Tem muita gente que fala, eu opero por causa do resultado. E não pelo prazer de operar, pela dopamina, pela adrenalina de estar operando. Só que eu provo que está errado. Sabe por quê? Porque quantas vezes, você que levantou a mão falando que é mais por conta do resultado do que do prazer, tá? Quantas vezes você estava olhando para a tela, você viu que você estava perdendo muito e você continuou operando sem parar, entrando em mais uma operação, fazendo o preço médio, insistindo na operação, mesmo olhando ali para o seu resultado completamente negativo, bem pior do que você planejou caso tudo desse errado naquele dia. Então, muitas vezes, as pessoas elas focam no resultado, acham, não, é que eu estou buscando o resultado positivo. Mas elas estão operando focadas no prazer, na dopamina, no vou tentar só mais uma vez, só mais um pouquinho. Então, tomem cuidado com isso. Porque quem foca no resultado, a hora que olha ali o vermelhinho, já batendo o stop loss diário, o stop loss semanal, o cara para, porque ele está focado realmente no resultado. E quem é trader e realmente consegue lucrar no mercado, sabe que, por mais que day trade é altíssimo risco e você faz um grande resultado em um dia, né, é possível, isso aqui ainda é um jogo de médio prazo. Não é uma coisa que hoje eu vou ficar rico. Toda vez que o cara pensa nisso, bate a ganância, ele faz uma grana, mas do mesmo jeito que sobe e desce, ele perde tudo e acaba saindo com um baita prejuízo. Beleza? Então, isso aqui é só algumas dicas sobre o cérebro, né? Inclusive, porque o cérebro ele não evoluiu tanto quanto a tecnologia. Então, o nosso cérebro ele ainda é bem primitivo. Quando o cérebro olha o mercado correndo em direção do seu stop, se você não tem inteligência emocional, sabe o que acontece? O seu cérebro olha para aquele mercado correndo para o stop e ele pensa assim, ferrou, tem um tigre querendo comer a minha cabeça. É o stop correndo, né? O mercado correndo para o stop. E aí ele fala assim, vamos fazer esse fulaninho aqui, senhor eu, sobreviver a esse risco que ele está vivendo. E aí, o seu cérebro te coloca num sistema de luta ou fuga, às vezes paralisia. E aí, por isso que muitas vezes a pessoa fica totalmente, assim, sequestrada emocionalmente e por causa disso ela coloca mais contratos, ela faz mais operações, ela tem um dia de fúria, porque ela está tomada pelo cérebro nesse sistema de luta ou fuga e ela está lutando contra o mercado. Então, por isso, por conta de todo esse contexto, eu separei algumas ferramentas mentais para te ajudar. E aqui, são ferramentas rápidas, práticas, que você pode fazer na frente do seu computador. Beleza? Ótimo. Vamos lá? Primeira ferramenta que assim, é muito facinho. Tá? A gente chama na programação neurolinguística de quebra de estado. O que é a quebra de estado? Vamos pensar aqui, você está operando, aí você foi estopado, e nesse momento você está morrendo de raiva. Você está pé da vida porque você foi estopado. Qual é a tendência? A sua tendência é entrar com a mão dobrada para tentar recuperar rapidinho aquilo que você perdeu e acabar logo com as operações. Ou fazer preço médio, ou, enfim, tem várias estratégias. Clicar loucamente na expectativa do mercado voltar e por aí vai, certo? Então, o que a gente tem que entender? Eu tenho um estado emocional negativo. Neste estado emocional, eu estou com uma raiva surreal, uma raiva absurda, e eu sei que, quando eu estou com raiva, eu faço besteira no mercado financeiro. Quem aqui, quando está com raiva, só faz besteira? Beleza, só para eu poder entender vocês. Então, o que você vai fazer? Quebra de estado emocional. O que é uma quebra de estado? Estou com raiva, eu vou me afastar daquilo que está me gerando raiva, e eu vou focar em alguma coisa que me deixe um pouco mais tranquilo. Exemplo, você pode sair da tela e tomar um copo de água, brincar com o cachorro, fazer uma caminhada pela rua, flexão no chão até sentir seu corpo queimando.
Por que que isso te ajuda? Porque nós temos a tríade do estado emocional. Como que você faz para mudar o estado emocional? Mudando o foco, as palavras e pensamentos que você usa e a sua fisiologia. Então, quando você quebra o estado, levantando da tela, indo beber uma água, respirando profundamente, até mesmo assistindo um videozinho de stand-up por 3 minutinhos, você está mudando todo o foco, o pensamento e a sua fisiologia. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro exercício. Segundo, esse aqui a gente vai fazer aqui. É o escaneamento corporal. Alguém aqui conhece essa estratégia? Não? Tem uma aqui que conhece. Beleza. Vamos fazer juntinhos aqui, tá? Não vou falar para ninguém fechar o olho, não é meditação, mas presta atenção aqui. E mesmo que você ache isso mesmo meio tosquinho, porque tem gente que, que besterol, presta atenção e faz. E depois até me conta como é que foi para você, beleza? Todo mundo agora. Coloca a sua atenção nos seus pés, na sola dos seus pés. Presta atenção na sola dos seus pés. Agora, coloca a sua atenção na batata da perna, a panturrilha, não sei como é que vocês chamam isso. Dali sobe um pouquinho, lembra que você tem um joelho, fala, olha, dá até para dar aquela mexidinha no joelho. Aí sobe mais um pouquinho, sente o seu bumbum sentado na cadeira. Aí sobe mais um pouquinho, sente a sua lombar ali, se ela está doendo ou não, né? Dependendo da idade, a gente já está sentindo dor, tá lascado. Sobe mais um pouquinho, sente o seu pulmão enchendo de ar e esvaziando, de boa. Agora, preste atenção nas suas expressões faciais. Você está franzindo a testa, você está endurecendo o seu maxilar. Beleza, essa é a primeira parte. Agora, eu vou te ensinar um relaxamento que você pode fazer na frente do computador, que, cara, animal enquanto você opera, para você comunicar para o seu cérebro que está tudo bem, e evitar um dia de fúria. Vamos? Beleza. Volta lá para o seu pé. Dá uma tensionada no seu pé. Aperta ele assim, sabe? Quem tiver de salto dói, tá? Cuidado. Dá uma tensionada. Tensiona, 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 tensiona. Solta. Agora você vai fazer isso com a batata da perna, a panturrilha. Endurece, 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 endurece a panturrilha. Bem, 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 bem. Só não vai até da cãibra e solta. Agora você vai para a coxa aqui. Endurece ela, endurece, 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 endurece. Finge que você quer mostrar o músculo da perna lá para o seu amigo e tal. Endurece. Solta. Agora você vai fazer a mesma coisa com o abdômen. Você vai segurar ele como se alguém fosse te dar um murro no meio do seu abdômen, tá? Forte, 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 forte. Relaxa. Agora você vai fazer a mesma coisa com os braços. Dá aquela segurada, segurada, tensiona, 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 tensiona. Solta. Agora você vai fazer isso aqui, ó, com a parte que tem bastante tensão. Eu quero ver se vocês vão fazer agora, hein? Vocês estão tudo me enganando. Você vai tensionar bem aqui, ó. Tensiona, tensiona, tensiona pra caramba, sabe? Tipo, para puxar bem. Dá aquela esticadinha aí, solta. Isso. A testa, faz aquela cara de bravo, nossa, que conteúdo ruim. E solta. Show de bola. Vocês perceberam? Fala a verdade, tá? Quem aqui percebeu que deu uma baita relaxada no corpo com esse exercício? Levanta a mão que eu quero ver. Cara, vocês não fazem ideia. Isso aí você pode fazer no meio do trading. Cara, tá muito estressado, tá sentindo o coração muito acelerado, tá achando que vai, cara, tô ferrado, vou fazer uma besteira atrás da outra. Cria essa tensão e solta. Por quê? Porque quando você faz isso, você está mexendo com a sua fisiologia e você está comunicando para o seu cérebro que, cara, tá rolando uma tensão forte aqui. Upa, relaxou. Nossa, está rolando mais uma tensão aqui. Relaxou de novo. Conforme você vai fazendo isso, você vai trazendo algumas descargas de químicas, de hormônios no seu cérebro, que traz uma tranquilidade. E aí, quando você faz isso, sabe o que acontece? Olha que coisa mais legal. O seu cérebro ele fala assim, pô, peraí, estava tenso, estava irritado, estava com o coração super disparado, e agora ele está sentindo um relaxamento significante. Significa que eu não preciso soltar os macacos loucos, vulgo emoções, e posso devolver o comando desta pessoa para o racional. Então, isso aqui é uma ferramentinha básica, que se você fizer, você vai sentir grande diferença nas suas operações. Beleza? E temos aqui também as mudanças. Essa daqui, gente, é bizarra, tá?
Aí o pessoal que não gosta de PNL, que acha que essas paradas é tudo balela, vai ficar com uma carinha de desconfiado, e eu estou olhando para a carinha de cada um, hein? Eu vou te trazer aqui uma ferramenta que a gente usa na programação neurolinguística para conseguir mudar algumas imagens mentais que a gente tem, que gera alguns estados emocionais, crenças, valores e por aí vai. Beleza? Então, eu quero que vocês me falem aqui, quem aqui, enquanto está operando, tem momentos que fica pensando frases negativas? Cá, como assim? É quando você faz uma operação e você fala, cara, como eu sou burro. Ou quando você está operando, dá uma coisa errada e você fala, o mercado está me perseguindo. Ou quando você diz, nada dá certo para mim, o trading não é para mim. Tudo que eu tento vai para um lado errado. Eu compro, o mercado vai para o outro lado. Eu falo, que saco. Quem aqui tem esse tipo de pensamento? Levanta que eu quero saber. Levanta a mão. Beleza. Então, assim, tem várias pessoas que têm pensamentos enquanto opera. A pessoa está operando, ela está falando que, como eu sou burro, nada dá certo, sou incapaz. E esse tipo de frase só vai fortalecendo essa nova identidade do burro, do incapaz, e te enfraquece enquanto você opera. E uma coisa que a gente pode fazer com esses tipos de pensamento é mexer com as submodalidades. Então, dentro da nossa mente, a gente consegue mudar e tirar a moral que esse tipo de pensamento tem. Beleza? Vou ensinar como é que a gente faz. Vamos pensar na frase eu sou burro. Pode ser? Olhem aqui, faz um joinha. Beleza, pode ser. Aí o trader está operando, foi estopado, dá um tapão na testa e fala, cara, como eu sou burro. Que merda, nada dá certo para mim. Pensem dentro da cabeça de vocês essa frase. Ou a frase que você mais pensa e te atrapalha. Pensa dentro da sua cabeça. Pensaram? Agora, o que você vai fazer? Você vai abaixar o volume dessa frase. É como se agora você não vai falar, eu sou burro, que merda. Não. Você vai cochichar dentro da sua cabeça, eu sou burro, que merda. Fizeram? Está todo mundo com alguma frase fazendo isso? Você tá fazendo? Hein? Estou de olho? Bom, beleza. Agora você vai pegar essa frase e você vai aumentar, como se fosse um berro. Eu sou burro, que merda. Ficou estranho isso, né? Paciência. E aí, faça isso dentro da sua cabeça. A gente está mexendo com submodalidade. Agora você vai afinar essa voz. Porque você tem esse poder dentro da sua cabeça. Eu sou burro, que merda. Aí você já olha e fala, mano, isso aí não tem moral nenhuma. Não é? Você vai, que porcaria é essa, né? Agora você vai engrossar essa voz. A mesma frase, tá? Que você tem na sua cabeça. Eu sou burro, que merda. Aí você fala, nossa senhora. E dali a pouco, você faz uma voz de bruxa. Dentro da sua mente, ou do Mickey, ou Gago, alguma coisa muito nada a ver, uma coisa muito bizarra, ridícula, tá? Por exemplo, a da bruxa. Eu sou burro, que merda. Enfim. Aí você vai fazer várias e várias vozes diferentes na sua cabeça. O que a gente está fazendo aqui? A gente está mexendo com as submodalidades dos seus pensamentos. E isso parece a coisa mais nada a ver do mundo, mas quando você faz, visto que o cérebro não diferencia a realidade do imaginário, quando você vai mexendo com essas submodalidades, você tira o peso e a moral que aquela frase tem na sua cabeça. Às vezes, não é nenhuma frase que você se diz. É aquela frase que seu pai falava, ou o tio falava. Nossa, esse daí tinha tudo para dar certo, né? Mas era tão preguiçoso. E aí você trabalha essa crença que você tem em você. Até que você pensa essa frase e ia abaixando. Eu sou burro, que merda. Desligou. Quem fez isso aqui entendeu do que eu estou falando. Tem um poder absurdo dentro da nossa mente. E tem outras submodalidades também que a gente pode mexer, com as imagens mentais. Muitas vezes, você está ali de olho fechado, aí fica vindo aquele loss horrível que você tomou. Dá para a gente cortar também. Por que isso é importante? Porque essas imagens mentais, esses pensamentos, essas submodalidades que estão super fortalecidas na sua cabeça, se você não mudar elas, você sempre vai repetir o mesmo padrão comportamental. Porque aquilo é o que está vivo em você. Certo? Beleza. E, cadê? Ótimo. E para a gente finalizar,
Lá no começo do nosso bate-papo, eu contei um pouquinho sobre o filme A Vida é Bela, e eu sinalizei, né, algumas características do trader que tem consistência no mercado. E eu perguntei para vocês, cara, além dessas características, o que mais o trader precisa para realmente ser consistente no mercado financeiro, além daquelas características? Alguém quer falar para mim o que mais é preciso? Vocês pensaram? Esqueceram do assunto? Alguém? Ninguém? Então, eu vou contar para vocês. Tudo bem, deixa tudo comigo, tá ok. Qual que é a maior ferramenta mental para traders ter consistência no mercado financeiro? É ter um porquê muito bem definido. Um porquê, assim, que mexa com as suas vísceras. Aquele porquê que mexe com o seu coração, com a sua alma, com o seu corpo inteiro. E esse porquê não tem que ser um grande propósito de vida ou uma grande missão. Não. O meu porquê que me trouxe até aqui foi a minha filha. Eu tive a minha filha com 21 anos de idade. E eu queria ser alguém. E eu queria ser um bom exemplo para ela. Então, esse porquê, mesmo nos dias mais difíceis da minha vida, me fizeram levantar, trabalhar e fazer acontecer. Esse era o meu porquê. Agora, você quer ter consistência no mercado financeiro? Você quer ter bons resultados? Tenha um porquê que mexa com o seu coração. Todos os dias de manhã, à tarde e à noite. Porque esse porquê, naquele dia que você tomou um loss, e aí você pensa em entrar e fazer uma merda atrás da outra, este porquê vai te fazer olhar e falar assim, peraí, eu não vou seguir esse caminho, porque eu sei que vai me levar para o limbo e eu vou estar me afastando do meu porquê. Então, esse é o nosso grande final. Defina na sua mente o seu porquê.